Bom dia, sou o pastor Jadir Lacerda, estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra do Senhor para o coração daqueles que estão pedindo socorro, pedindo um alento, uma ajuda, uma saída a Deus. E trouxe a palavra de Jó 14, versículo 7 e 8, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Jó não tinha, no seu tempo, uma Bíblia com 66 livros para lhe guiar pelo caminho de Deus. Mas o que tinha era a certeza que existia no céu um Redentor, que se levantaria em sua defesa, ainda que tenha permitido tudo aquilo que lhe aconteceu. Jó sabia do processo das árvores cortadas para construções naquela época e viu muitas delas ressurgir da raiz, ressurgir do nada. E com isso, né, fez uma comparação do que sobrou dele, que só eram as raízes na terra, com uma árvore daquelas. São situações que acontecem extremamente impossíveis de ser revertidas, de ser restaurado humanamente falando, sem a intervenção de Deus, sem um milagre. E ainda piora a situação, se para obter um milagre precisar, diante de tudo isso, ter fé. Porque como estaria o psicológico de Jó? Jó não entendia o que estava acontecendo, porque Deus permitiu aquilo. Uma vez que as derrotas foram implacáveis, foram total na vida de Jó, são poucas pessoas que procederiam como Jó hoje. No tempo de Jó, só havia ele de fiel a Deus. E hoje, será que tem muito Jó por aí? Mas vemos na Bíblia que Jó não esperava tanto de Deus, mas esperava alguma providência que lhe traria alento, alívio e descanso. Jó, capítulo 13, versículo 15, diz assim: eis que me matará, ou seja, Deus me matará. Ele tinha certeza disso e continua assim: já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ou seja, ainda que Deus me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele, diante de Deus. Ou seja, vou continuar no caminho, ainda que tenha como piora, né? Que tenha ainda como piorar, porque já sabia com certeza que estava no caminho certo. Ele tinha certeza, convicção que não tinha saído do caminho, que continuava sendo Deus na vida dele, o Deus que era na vida dele, com as prosperidades, com toda a riqueza, com todo o bem que trouxe a Jó, que levou a Jó, era o mesmo Deus que estava agora orquestrando aquela situação, dirigindo aquela situação ruim sobre a vida de Jó. Por isso Jó resolveu continuar fiel a Deus e não sair pecando por aí, como diria hoje, chutar o pau da barraca. Não. Ele tinha certeza que continuava no caminho certo. Jó não tinha dúvida de que Deus era o Senhor. O fato de não saber os porquês de tantas adversidades não o faria desconsiderar a atenção de Deus sobre a sua vida. Ele continuava crendo que Deus era quem estava no comando da vida dele. Além dos seus bens materiais ter sido todos destruídos, o próprio Jó também ficou irreconhecível. Sua aparência, seu físico, seu estado mental, tudo ficou arrasado, ficou destruído. Seus amigos, né, ao vê-lo, souberam do que houve, foram lá para visitar ele, choraram, não reconheceram o Jó que antes, né, era aquele que lhe dava, ficou completamente acabado. Então nós vemos que eles choraram 7 dias e Jó calado ali, sofrendo, não tinha como falar nada. O que conselho vai dar para uma pessoa nessa situação? Qual homem que pode trazer um conforto em palavras? Não tem como. E depois de 7 dias, Jó começou a falar. E o interessante é que Jó não começou a murmurar, falar mal de Deus, se justificar. Não, ele começou a falar mal dele mesmo, amaldiçoar o dia que nasceu. Ele começou a fazer comparações do que seria se ele não tivesse nascido. Seria melhor do que ter vivido aquilo ali. Porque a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando, talvez mais ninguém na terra tenha sofrido isso que Jó sofreu.
O que Jó esperava? Jó esperava que Deus desse a eles tantos filhos. A gente pode dizer assim, mas os outros filhos que Deus deu não é aqueles. Aquele realmente Deus tirou dele e não deu aqueles de volta. Deus não ressuscitou aqueles filhos. Isso aí a gente entende que isso aconteceu. Deus deu em dobro os animais que tinha, a prosperidade material, Deus deu tudo em dobro, mas os filhos Deus deu outro. A pessoa pode falar assim, poxa, mas Deus poderia dar 50 filhos, mas nenhum filho que viesse depois taparia o lugar daquele, cobriria aquela falta. Com certeza. Mas tem tantas situações aí, é claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer perder filhos, mas tem tantas situações aí que a gente entende. Nós vemos que a Bíblia diz que Jó vivia jejuando pelos filhos, oferecendo a Deus sacrifício, por acaso meus filhos tenham pecado. E nós vemos que toda a história dos filhos deles sempre estava fazendo festa. Nós não vemos outro, né? Estão orando, estão buscando, estão adorando a Deus, estavam fazendo festa. Então, de repente, era aqueles crentes que não amavam a Deus, de verdade amava a Deus por conta da riqueza, ou por conta de agradar o pai. Isso acontece muito. Tem situações, né, que a gente às vezes, como pai, como mãe, não quer admitir, mas acontece. Eu já vi caso, conheci um rapaz que ele enveredou pelo caminho do crime e a mãe dele fazia de tudo por ele, nada, não mudava de jeito nenhum. E ela tinha um medo terrível, ela sabia o que iria acontecer com ele e aconteceu. Depois de uns tempos que aconteceu, ela já tinha abandonado a vida dela, ela já estava vivendo às margens de uma situação quase igual a do filho, desespero, decepção, sem gosto para viver. Depois ela acabou admitindo que depois que o filho dela foi morto, ela teve paz. Não é todas as mães que admitem, mas é todas as mães que sentem isso. O sossego. Tem uma outra situação, uma amiga nossa, falando uma vez que o marido dela chegava todo dia bêbado. A vida era um inferno. Os filhos apanhavam à toa. Até que um dia ele morreu. Passou uns meses, o filho mais novo chegou para ela e falou, mãe, Deus me perdoa. Mas percebeu a paz que a gente tem agora, depois que o pai morreu? As pessoas não têm coragem de admitir. Quando tem uma ou duas, a maioria fica quieta. Eu queria mesmo assim nada. Porque é uma vida sem paz, é um sofrimento. Talvez o Jó tinha medo dos filhos se perderem, dos filhos, né, desagradar a Deus. E olha a situação. O que a gente quer? A gente quer que os filhos se libertem, que tomem posição na vida, né, e que vivam um caminho, né? A gente conhece a palavra de Deus, sabe que a vida não termina aqui, que continua depois daqui. É o que a gente quer. Mas às vezes essas coisas acontecem até para que aquela pessoa seja salva. Porque mais um pouco à frente se perde. Porque até as misericórdias de Deus têm limite. Então, às vezes a pessoa fica assim, não perdoa Deus porque Deus permitiu isso. Mas às vezes, mesmo a trancos e barrancos, Deus salvou. E às vezes iria se perder. Ou ainda que Deus não salvou, porque a pessoa nunca quis a salvação, nunca quis vida com Deus. Mas e a sua vida, como fica? Poxa, eu conheço pessoas, filhos, que só morreu depois que a mãe morreu. Fez da vida da mãe uma desgraça o tempo todo. Ela perdeu o desejo, a alegria de viver, porque ela só vivia tensa. Demorou para alguém chegar na rua, tá no portão, tá olhando, com medo de escutar tiro, com medo, entendeu? Um desespero. Mas eu estou falando que é porque deve... Não, estou falando não. Estou falando que aqueles casos que já aconteceu, se conforma, se conforta com a presença de Deus, entende que Deus não fez, não foi porque não quis. Mas a gente que tem que querer o reino do céu e tomar ele à força. Não é Deus que dá ele a força, a gente entra de qualquer maneira. Não é assim não. Salvando a alma ou não, Deus às vezes permite essas coisas, porque às vezes aquela alma do filho, Deus viu que já se perdeu, mas a sua, a do pai e da mãe, Deus quer salvar. O pai e a mãe não tem culpa pela escolha dos filhos e vice-versa. Então nós temos que achar que Deus deve alguma coisa a gente, que a gente não perdoa a Deus. Quem tem capacidade de perdoar é Deus. Ele que pode nos perdoar. A gente tem que pedir a Deus perdão por pensar essas coisas, por viver essas coisas. E enquanto tem os filhos, pedir a Deus, lutar. Outra coisa também muito importante, estar sempre, né, procurando dar um bom exemplo. Você vai fazer bem para sua alma mesmo e para os seus filhos. Agora a gente querer que os nossos filhos caçem o caminho do céu e a gente levante de qualquer maneira, dando péssimo testemunho, também a gente colabora para ele se perder. Então é um caso
de observar qual lado está sendo influência da gente, o lado bom, o lado ruim, qual que está influenciando mais os filhos, e procurar se corrigir. E aqueles casos que já aconteceram, procurar seguir em frente, tocar em frente, porque senão vai junto com o filho, ou vai depois, logo depois, ou vai antes ainda, isso tudo acontece. A pessoa, mas é bom, para acontecer um negócio dele, é bom junto, tá, tudo bem, a escolha é tua. Mas indo junto ou não, se firma com Deus, porque quando chegar lá do outro lado, tem diferença. A Bíblia nos garante essa diferença. Eu tenho certeza, baseado na Bíblia, que o amor que a pessoa sente aqui na terra um pelo outro não é o mesmo que a alma vai sentir depois. E querer ir para o inferno com a pessoa que ama aqui na terra, quando chega lá vai se arrepender. Que esse amor lá já não existe mais. Né? Vamos observar na palavra de Deus. Vamos meditar, vamos procurar criar nossos filhos no caminho. Agora os que já cresceram, já é dono de si, orar por eles, procurar dar exemplo. Obrigação de todo cristão, principalmente dos pais para os filhos, para que Deus faça obra na vida de nossa família e possa todo mundo ser salvo, amém? Obrigado pela atenção de vocês.